caminho da caverna de Muni Baba. Dando continuidade então à sequência de vídeos, dois só, sobre alguns dos grandes yogis e sábios de Rishikesh, babas, que são como andarilhos, renunciantes andarilhos, e a história final vai ser sobre um Swami Shivananda. Então, dando continuidade, aqui eu estou nas mediações da caverna de Muni Baba. Muni quer dizer silêncio, Baba é esse Pai Supremo, esse andarilho, né, que é o sadhu, que recebe tanto respeito que começam a chamá-lo de Baba, o Reverendo Pai. Como muitos de vocês já ouviram falar de Babaji, né, Reverendo Pai também. E tem muitos Babajis e tem muitos Muni Babas. Esse aqui, onde eu estou agora, e vocês vão ver a caverna dele e tudo, ele já se foi desse mundo, não se sabe se ele está vivo ou não, porque ele morou nessa caverna por um tempo e depois ele se foi. Não tem muito a respeito do histórico da vida dele, porque ele é um Muni Baba. Então, quando ele já foi descoberto, quando algumas pessoas começaram a escutar sobre ele, ele já estava no seu voto de silêncio. Então ele não praticava a fala, ele praticava o silêncio. E eu não tenho assim histórias, mas eu tenho um pouco da vida dele. Ele, como muitos desses yogis livres, ou seja, esses yogis que não têm afiliações, eles são desconectados de qualquer organização, instituição, eles saem livre pelos Himalaias, por toda a Índia, na verdade. Então ele chegou aqui e começou a meditar em silêncio, e quando ele começou a sentir que estava barulhento o local, ele cavou, inclusive, da sua caverna. Eu já tive nos 2 pisos subterrâneos que ele tem. Então ele cavou um primeiro piso, onde ele tinha mais silêncio e meditava ali. Depois, não satisfeito, ele cavou um segundo piso. Então a caverna dele tem a caverna em si, que vocês verão, e vocês verão uma entrada. Essa entrada desce uma escada que ele fez com as próprias mãos, e aí ele vai para um segundo nível e um terceiro nível, onde ele ficava em profundo silêncio e contemplação. Como eu vivi em Rishikesh, eu fiz muitas amizades, conheci muita gente, eu conheci pessoas
que era um contemporâneo de Munibaba, desse que vivia aqui nas imediações. E me falaram diretamente que quando eles vinham visitar ou vinham para as bênçãos, ele não falava, obviamente, ele não dava palestra. Quando eles vinham visitar, de surpresa, encontravam algumas vezes o Munibaba meditando em completa levitação. Ou seja, quando eles entravam na primeira camada da caverna, ele estava suspenso no ar, meditando em lótus e pernas cruzadas, completamente desconectado desse mundo, e o corpo tão etérico, até o seu corpo material tão etérico que o próprio ar o suspendia. Então tem essas histórias de eventos reais que as pessoas testemunharam aqui durante os muitos anos que Munibaba viveu nessa caverna. Esses babas, agora vive um outro aqui, eles não tentam atrair a atenção das pessoas, mas as pessoas encontram camponeses, pessoas que vêm coletar madeira, plantas, raízes, encontram esses grandes yogis e começam a falar dele, e as pessoas vêm visitar. Então, eles, muitas vezes, depois de um tempo, eles vão mais ainda para o meio da floresta. O Munibaba ficou aqui muitos anos, e por ser mais ou menos 2 quilômetros da cidade de Rishikesh, do centro mesmo, as pessoas vinham visitá-lo. E é daí que surgiu a história e a fama dele mundial, humilde, no sentido de não deixou escrituras, não deixou palestras nem nada, mas é bastante conhecido como um yogi autêntico. Sobre a vida dele também nós podemos contar algo. O Sri M, que escreveu o livro Aprendizes do Yogis dos Himalaias, se eu falei o nome errado eu vou corrigir aí, eu vou colocar o nome do livro. Ele conheceu vários yogis, inclusive o Munibaba. E ele conta a história que Munibaba recebeu a visita do famoso e conectado com a vida do Paramahansa Yogananda, Mahavatar Babaji. Essa visita foi meio que astral. Foi uma bilocação de Babaji e outros yogis que vieram, se uniram aqui onde estamos aqui agora, e fizeram uma reunião sobre o espalhar do yoga do mundo, sobre a situação global e tudo naquela época. Então o Sri M relata essa história que o mestre dele relatou a ele, porque o mestre dele estava presente. Isso está no livro de relatos do Sri M. Então tem histórias extraordinárias, foi um yogi autêntico, ou ainda é, porque não sabemos. Como eu disse, de repente ele achou que tinha que se mudar de lugar e saiu andando em direção aos Himalaias. Como ele tomou o voto de silêncio, ou seja, ele era um sadhu que praticava o silêncio, meditava em silêncio e tinha relacionamento com as pessoas que vinham, mas tudo em silêncio, era só um darshan, era só uma bênção silenciosa, as pessoas sentiam. Então ele não deixou mensagens para onde ele iria, e ele simplesmente se foi. E esse é o relato do Munibaba, e eu vou deixar a foto dele e tudo. Eu gostaria também de aproveitar o espaço aqui e contar uma história de uma caverna que inclusive é mais próxima a Rishikesh. É de Tatwala, ou Tatwela Baba. Esse também foi um grande yogi, respeitado. A vida dele foi um pouco mais pública, porque ele começou muito jovem. Ele nasceu em Punjab, na região de Punjab, na Índia. E quando ele era adolescente, ele começou a se mostrar com um físico muito avantajado. Para um indiano, especialmente daquela época, ele tinha 2 metros de altura e já adolescente ele era bem forte. Então sugeriram que ele fosse para o exército. Ele foi para o exército
chegou a entrar no exército, mas as inspirações espirituais dele já era desde os 8 anos de idade. Então o exército não foi compatível com o que ele queria para a vida dele. Então passou um tempo no exército, depois dos 18, 19, e saiu para ser sadhu ou baba. Então ele saiu em busca de um mestre, encontrou o mestre, foi iniciado no Raja Yoga, que é a ciência da meditação, das kundalinis, dos tantras, as práticas de yoga nos chakras, que o Muni Baba provavelmente praticava, não sabemos porque ele não falava. Mas o Tatuala Baba, sim, ele falava. Então ele falou das práticas dele, do mestre dele. E depois de um tempo vivendo no ashram, que aqui, de novo, os sadhus e os babas e os yogis, eles não são presos nem a ashrams, nem a instituição, mas eles são bem-vindos em qualquer ashram. Então, depois de um tempo vivendo nesse ashram do mestre dele, do guru dele, ele saiu em busca de um lugar de retiro, um lugar de tranquilidade. E um lugar bem parecido com esse, ali também ele começou a meditar numa caverna. Ele, a princípio, ia buscar comida na cidade para se manter. Depois ele começou até a renunciar a isso, porque ele achava muita comoção ir em busca de comida. Então ele colhia o que você vê aqui na floresta, eles conheciam os frutos e as raízes, ele colhia o que ele podia, fazia um pequeno estoque que durasse uns 3, 4 dias e ficava em meditação. Ele meditava das 2 da manhã até as 10 diariamente. E depois de 10 às 12 ele fazia algumas atividades ou recebia algumas pessoas posteriormente. E depois ele meditava de novo até as 4 horas da tarde, quando ele fazia exercícios físicos, ele era bem atlético, fazia o yoga e o exercício físico e se retirava para meditar mais e dormir. Então a vida dele, de Tatuala Baba, era meditação e dedicação à iluminação. Eu vou ler para vocês algumas palavras dele, que ele falou já bem no final da vida, né? E depois eu leio, eu conto mais o que aconteceu lá com ele. Então, algumas palavras dele, ele diz assim: esse ser é ser e é abençoado, falando da alma. Tendo esquecido isso, agora estamos procurando por ele, por nossa própria alma. Você vê, eles saem de tudo, vão viver na caverna para encontrar isso, né? Esquecemos o que nós mesmos somos e estamos tentando encontrar isso no mundo, nos desejos, nos dramas da vida. Enquanto não entramos naquele espaço interno que é pura alegria infinita, livre de sofrimento, enquanto não estivermos livres da ignorância, da separação de quem somos, não sentimos essa felicidade eterna. Enquanto estamos buscando fora, enquanto estamos com a ignorância da separação de quem somos, não encontramos essa felicidade eterna, a verdadeira felicidade. Não há felicidade de verdade no mundo até atingirmos esse estado. A criança se foi, a juventude se foi, o homem está velho e mesmo assim ele não está realizado no mundo. Então a vida toda e a gente não se sente realizado. Mas quando ele se estabelecer no ser, com S maiúsculo, quando ele se estabelecer no ser, então automaticamente está livre do sofrimento. Quando a gente se ancora, se estabelece em quem verdadeiramente somos, aí estamos livres de todo o sofrimento e obtemos a bem-aventurança. Nós assumimos esse sistema nervoso humano não só para ter prazeres de natureza mutante, nesse campo relativo de mudanças, mas para viver e ser essa felicidade infinita. É o nosso direito divino e nosso sagrado dever encontrar essa natureza divina, essa infinita felicidade. E teremos que alcançar isso, ele diz. Quer façamos nessa vida ou na próxima. Simplesmente não podemos ignorar isso. Então, a vida nos traz várias lições, várias situações
E a gente não pode ignorar por que a gente está aqui, qual é a nossa missão, ou seja, encontrar essa essência. Então, Tatuala Baba, ele foi dito nascer em 1890 e deixou o seu corpo com a idade que muitos dizem ser mais de 80 anos, em 1974. Mas dizem que ele manteve a aparência de não mais de 30 anos de idade. A partida dele é que foi um pouco dramática. Em 1971, ele pressentiu que ele iria embora de uma forma trágica, que ele iria ser assassinado através de um tiro. Perceba que Krishna foi embora desse mundo através de uma flechada perdida, uma flecha perdida. O arqueiro pensou que o pé de Krishna era um veado e atirou a flecha no pé de Krishna. E Krishna veio a morrer com a flecha. A flechada parece que estava envenenada. Então ele preveu que ele ia morrer assim. E quando ele estava se banhando num lugar parecido com esse, uma bala de um homem atordoado, louco, o atingiu. E ele assim deixou o corpo em 1974. Como eu disse, as pessoas que o conheceram há muito tempo diziam que ele tinha mais de 80 anos, mas a aparência dele era de um homem jovem de 30 anos. Agora, ele deixou um legado muito grande, inclusive tem falas dele daquela época ainda disponível, no YouTube você encontra. E ele deixou ensinamentos, porque ele deu palestras, ele falava com muita clareza e passava muitas bênçãos para as pessoas através da presença dele. Então, aqui é a história de Muni Baba, que é onde eu estou aqui, nessa floresta encantada, é onde o Muni Baba escolheu para viver em silêncio, em comunhão com a natureza e êxtase. E contei também a história do Tatuala Baba, que é uma área bem parecida com essa. Até a próxima. Então agora eu gostaria de falar um pouco do Swami Shivananda, que é um mestre do yoga, um swami, ou seja, um monge, e um mestre do yoga da nossa época contemporânea, bastante conhecido. Ele e posteriormente seu discípulo Satyananda Saraswati, eles basicamente aqui na Índia formaram uma escola e um sistema de práticas tanto do Hatha Yoga, que é yoga de fortificar o corpo, como do Kriya Yoga, que eles chamam de Kundalini Tantra ou Kundalini Kriya. Basicamente, Kundalini Tantra, Kundalini Kriya e Kriya Yoga é a mesma coisa. São trabalhos do Raja Yoga, trabalhos de Pranayama, trabalhos de respiração, trabalho de visualização de movimento de energia conectado com a respiração para purificação dos chakras, empoderamento dos chakras. Então, Shivananda, aqui na Índia, foi fundamental para esse trabalho e a história dele é muito interessante. Nós falamos agora há pouco do Muni Baba, esse yogi transcendental que fez voto de silêncio e a maioria das pessoas que o conheceram nunca escutaram o som da sua voz. Ele escreveu algumas coisas, mas não falava. E eu contei a história dele. Aquele outro também, yogi transcendental, que é Tatuala Baba. E ele também não tomou voto de silêncio, mas viveu uma vida muito peculiar na floresta, na caverna. E aí nós temos esses yogis que vêm para trazer esses ensinamentos para o mundo moderno e para a sociedade, para o homem e a mulher que vivem na sociedade, que têm seus trabalhos, que têm seus filhos, seu esposo, sua esposa, sua vida, e vivendo na sociedade
gostariam também de ter esse sistema, de ter essas ferramentas de libertação, né, que esses yogis também praticavam nas suas cavernas e na sua seclusão. Então aí, como vocês sabem, foi a missão do Paramahansa Yogananda, antes dele, do Vivekananda, que trouxe os Vedas, que falou dessa filosofia da Índia, na verdade preparou o caminho para o Yogananda trazer o Kriya Yoga, a meditação e tudo isso que muitos de vocês já conhecem do Yogananda. Como eu estou focando aqui mais nos yogis e nos mestres de Rishikesh, que tem a ver com essa cidade sagrada aqui, com essa sede do yoga do mundo, eu estou me atendo mais a esses mestres conectados com o tema dessa sequência de 2 vídeos. Então hoje Shivananda. Shivananda, ele desde o nascimento, família humilde, mas desde o nascimento tinha uma capacidade de memória intelectual muito grande. Então, com o passar do tempo, ele decidiu ser médico, estudou medicina, se sobressaiu no estudo da medicina e se formou em médico, vindo a trabalhar no hospital, na cidade dele, se não me engano, no sul da Índia, mas eu vou dar uma olhada e depois coloco aí embaixo só para confirmar. Com o tempo, ele trabalhando no hospital e tudo, ele sentiu assim um chamado para uma aventura diferente. A mente dele era muito inquisitiva, ele queria ver mais, ele queria viver mais. Sempre uma pessoa com coração de ouro, sempre querendo ajudar os outros, mas ele tinha essa mente aventureira, de buscar ver o mundo, podemos dizer. Aí ele foi para Singapura para ser médico, para praticar a medicina em Singapura. Chegando lá, não demorou muito, ele, pela inteligência e habilidade dele, e ele também tinha uma personalidade muito carismática, ele tinha um brilho nos olhos, na pele, característico mesmo de uma alma com muita autoconfiança e com muito controle da sua própria vontade. Então ele foi fazer uma entrevista para trabalhar no hospital. A pessoa que estava entrevistando dele, lá o diretor do hospital, se impressionou com ele e disse assim: me diga uma coisa, se eu te contratar, você seria capaz de gerir, de administrar esse hospital? Aí ele disse assim: Senhor, eu consigo não só gerir esse hospital, eu consigo gerir 3 hospitais do porte desse, de uma vez só. Aí o diretor riu, mas gostou da autoconfiança dele e empregou. E ele começou a ser esse gerente, vamos dizer assim, administrador e médico atuante desse hospital de Singapura. Não demorou muito, obviamente, ele começou a crescer dentro da administração do hospital, por sua inteligência, sua dedicação. Ele era super dedicado. O que ele depois veio a fazer na prática do yoga, ele estava fazendo ali no trabalho. Observe bem que são pontos importantes. A determinação que a pessoa tem, a confiança em si próprio, a concentração e foco que a gente aplica nas coisas que a gente faz na vida, a gente leva para nossas práticas espirituais. Da mesma forma que o afinco e a dedicação que a gente coloca nas práticas espirituais, a gente eventualmente, mesmo que a gente não tenha essa habilidade no trabalho, se a gente se dedicar à espiritualidade com concentração, a gente começa a trazer também para a nossa área ativa. No caso do Sivananda, ele ainda não estava envolvido com a prática do yoga, mas ele estava bastante dedicado a esse trabalho do hospital. O que aconteceu com o tempo, né? Ele até começou a saturar um pouco, começou a sentir o chamado da espiritualidade, quis sair do hospital, o diretor convenceu ele a ficar, aumentou o salário dele. É dito que ele ganhava tanto dinheiro e ele tinha uma vida tão simples que ele não sabia o que fazer com tanto dinheiro. E o que ele fazia? Ele tratava gratuitamente
pacientes menos favorecidos financeiramente e ainda pagava internação no hospital, se necessário, para o paciente melhorar, pagava os remédios. Então ele começou a gastar o dinheiro dele com os pacientes pobres. Ele fazia trabalho voluntário, tratava as pessoas voluntariamente e ainda pagava remédio e internação. Passou um tempo, ele voltou para a Índia. Depois de um tempo o pai dele veio a falecer, ele voltou para a Índia e nesse interim, de repente ele sentiu um chamado muito grande para se dedicar à espiritualidade. Ele começou a estudar vários livros, e não só do hinduísmo. Veja que interessante, ele estudou a Bíblia, ele leu a Bíblia, a imitação de Cristo, The Imitation of Christ, em inglês, o Evangelho de Ramakrishna, ele estudou também, e vários outros livros ele começou a estudar, tanto do cristianismo como do hinduísmo. Ele era aberto a todas as religiões. Tão aberto ele era ao cristianismo que no ashram que ele veio a fundar depois, eles celebram até hoje o Natal, que é muito atípico aqui na Índia. O ashram do Yogananda celebra, o ashram do Shivananda também. Mas Yogananda foi para o Ocidente e voltou. E trouxe o Natal e instituiu o Natal nos monastérios daqui da Índia. Mas o Shivananda estava lá e ele também fez a mesma coisa. O Yogananda e o Shivananda têm missões muito parecidas, Eles se davam espiritualmente as mãos para trabalhar nas missões deles, que eram muito parecidas. Mas aí o Shivananda teve uma vida, claro, diferente, porque a prática dele foi bastante focada aqui na Índia e na forma dos Himalaias de praticar o yoga. O Yogananda teve uma missão mais ocidental. Ele teve que transformar o yoga dos Himalaias, da Índia, transformar de uma forma que o ocidental conseguisse entender. Dois trabalhos de magnitude incrível, esses dois grandes mestres. Então, o Shivananda, aí que vem Rishikesh, onde é que aparece Rishikesh? Ele foi um mestre, foi iniciado no yoga, no Kundalini Tantra, nas práticas espirituais e tudo isso, e buscou um local, perguntou ao seu guru qual é um local que eu posso me dedicar só a isso, como dizer assim, como a mesma vida do sadhu, mas ele é um swami, se tornou o Swami Shivananda Saraswati. E foi aí que ele veio para Rishikesh, que ele encontrou aqui uma pequena cabana na frente do rio Ganges, que estava tomada de animais perniciosos, como escorpiões, principalmente. Tinha um enorme ninho de escorpião, ele se lembra e fala disso até hoje. E ele teve que dividir o local com os escorpiões, porque ele não queria matar, Então ficou, eventualmente, quando uma pessoa se move para uma casa ou para uma cabana, os animais começam a sair dali, E eventualmente foi o que aconteceu. Ele então começou as práticas dele, mas sendo médico, sabendo de medicina, quando ele via alguém tendo necessidade, além das práticas austeras dele, você vê que é um yogi mais, ao mesmo tempo que está na sua caverna, na forma dessa cabana, ele está também olhando a necessidade das outras pessoas. É uma forma diferente de viver a vida espiritual que na Índia a gente chama de sadhana. Cada um tem a sua forma. Então ele começou a ajudar os sadhus, os outros yogis, que Rishikesh aqui não era como é hoje, Era floresta, basicamente. Tinha Haridwar, que é uma cidade grande, que vem antes de Rishikesh, no caminho dos Himalaias, e depois vem Rishikesh, que é a última cidade de porte pequeno, médio, antes de se subir para os Himalaias. Então aqui, na época, era florestas, não tinha nada aqui. Agora, era bastante conhecido
pelos yogis. Era um local mais de sadhana, de prática, de meditação. Aí que começou, né, essa fama de Rishikesh, com esses yogis mais conhecidos. Porque sempre foi, por milhares de anos. Mas até chegarem yogis aqui que se projetaram para globalmente, Rishikesh não era conhecido. Por milhares de anos, os yogis desciam dos Himalaias para ensinar seus discípulos que vinham de várias partes da Índia. Então, por isso que aqui em Rishikesh, o que você mais vê é ashrams, centros espirituais, que foram sendo construídos, né, com os séculos. Então, tem vários monastérios enormes aqui, vários ashrams. E aqui na Índia, ashram, que é aquele local que você se dedica à espiritualidade e ao serviço, não é necessário você ser monge para viver no ashram. A concepção é um pouco diferente de monastério. A gente usa muito o ocidental, que lê sobre a Índia e tudo, traz muito essa concepção, e eu mesmo falo monastério, né? Porque é o mais parecido, mas ashram é diferente de monastério. Ashram foi o que Yogananda fundou inicialmente, é como uma comunidade espiritual. Ali pode ter casais, ali pode ter crianças, ali pode ter pessoas solteiras, né? Então, normalmente tem a ala dos homens e das mulheres e das pessoas casadas, né? Nos ashrams mais tradicionais. Então, a concepção ashram é um pouco diferente do que vocês, né, nós, escutamos lá no Ocidente. E, né, nesses ashrams que por centenas de anos, né, foram crescendo aqui, tinha muitos sadhus, e os sadhus ficavam doentes, e o Shivananda, como sempre, servia a todos. Foi passando o tempo, ele decidiu submerger numa rotina muito intensa, foi vamos dizer assim, a reta final para ele chegar ao Nirvana, que ele é conhecido como tendo o estado de Nirvikalpa Samadhi. Ele atingiu o estado de Nirvikalpa Samadhi com a sequência de práticas que ele aprendeu nos Himalaias. Dizem discípulos que inclusive teve encontro com Babaji, né, o Mahavatar Babaji, guru de Lahiri Mahashaya, que foi guru de Sri Yukteswar, foi guru do Paramahansa Yogananda. E ele nunca falou isso, mas alguns discípulos dele dizem isso, que ele mantém isso mais como algo privado, que ele chegou a ter encontros com Babaji, né? Não me cite nisso, porque é algo que eu escutei só de discípulos dele. Então, nessas práticas, nessas austeridades, ele chegou ao ponto da iluminação, né, do Nirvikalpa Samadhi, que é o estado de comunhão, de Samadhi ininterrupto. E aí ele se manteve e começou a ter discípulos, inclusive esse Satyananda Saraswati, que é bastante conhecido. Ele ensinava o Yoga Nidra, ele era um mestre do Yoga Nidra, tanto o Shivananda como o Satyananda Saraswati, e o forte deles era justamente essas duas coisas: o Kundalini Tantra ou o Kundalini Kriya, que é o Kriya Yoga, o sistema de despertar a Kundalini, de equilibrar os chakras, né, para a saúde do corpo, da mente e a iluminação interna, e o Yoga Nidra, trabalhavam muito com isso. Claro, tinha os asanas, que são as posturas de yoga, tinha o Jnana Yoga, que é o estudo das escrituras, os cantos de mantras. Shivananda dançava em êxtase, muitas vezes com os mantras. E ele viveu uma vida assim, uma vida desde que ele começou a ser médico, que ele começou a servir a humanidade, depois começou a servir a humanidade como esse mestre do yoga, e deixou um legado tremendo aqui. Tem uma ashram enorme, Divine Life Society, né, é a organização fundada por ele e seus discípulos. E essa é a história do Shivananda. E por que então Rishikesh é tão especial e amado por tantos praticantes de yoga? Justamente por esses seres exaltados, esses seres divinos que escolheram Rishikesh, como vários outros yogis, por milhares de anos vinham a essa cidade. Então, gente, concluindo esse vídeo,
e depois tem só um encerramentozinho depois, no final. Eu digo para vocês que eu viajei por toda a Índia, nas várias vezes que eu vim aqui, mas quando eu chego em Rishikesh me dá uma sensação de estou em casa, né? Como cidade, né? Eu nunca me esqueci que quando eu saí do ashram, eu vim direto para a Índia, vim direto primeiro para Delhi por pouquíssimos dias e depois para Rishikesh. E eu nunca vou me esquecer que o ashram, o monastério, né, que eu era monge, é um lugar tão espiritual, tão poderoso, né? Tão focado na espiritualidade, mas quando eu cheguei em Rishikesh, eu me senti assim, mais que no ashram, só que a cidade inteira, o Ganges, todas as pessoas que vêm para cá, parece que pensam igual, parece que a finalidade de todo mundo que vem para cá é aprender ou é compartilhar. Então essa cidade, ela continua, se manteve por esses milhares de anos nesse propósito. Por isso que tão especial estar aqui. É sempre assim, quando eu venho para esses lugares, eu posso vir várias vezes, dezenas de vezes, mas quando eu venho para esses lugares, é como se eu visitasse pela primeira vez, assim, pelo ponto de vista que é uma outra pessoa visitando. É como se eu estivesse assim com outros olhos, com cada vez mais o coração mais aberto. Aí eu venho, encontro pessoas assim, escuto a música da natureza e medito nesses locais onde grandes yogis que deixaram tudo de coração, não por obrigação, simplesmente para estar em seclusão, para sentir o poder de quem eles são, a alma divina dentro deles, e através dessa percepção, através dessa realização interna, compartilhar com o mundo, através da sua meditação, como uma luz se acendendo, iluminando mentalidades, iluminando corações em todo o planeta, porque estamos todos conectados. E se um ser faz um esforço maior que os outros para acender a sua lâmpada divina, reacender, reencontrar quem ele é, através dessa conexão que é a verdadeira net espiritual, através dessa conexão todos se beneficiam, todos. É muito melhor cada um fazer a sua parte, cada um contribuir com a sua energia. Mas esses grandes seres, eles presenteiam a humanidade com a própria iluminação. Porque não é só ele que está se iluminando, é todo o sistema universal de almas conectadas.